Olá, gente! Bem-vindos ao podcast e ao videocast do Vida Sistêmica. Eu passo sempre por aqui, uma vez por semana, para a gente falar sobre como aplicar as leis sistêmicas na nossa vida, para que a gente tenha uma vida mais leve, mais funcional, mais feliz. Nesse mês de outubro, aqui no Vida Sistêmica, eu estou falando sobre o tema da criança interior. A gente já falou bastante coisa sobre ela, mas hoje eu quero trazer para vocês a seguinte questão. E se a nossa criança interior, né? Essa criança que você era, que você foi lá na sua infância, vivesse em você, dentro de você, para sempre? Como que a gente, quando adultos agora, consegue enxergar e perceber as atitudes, mas principalmente os valores da criança interior, de quem nós fomos? Bom, essa frase, quando a gente fala a criança que você era, sempre viveu dentro de você e ela sempre vai estar lá, traz para a gente uma poderosa imagem de que, independente do que a gente vivenciou, hoje, como adultos, a gente ainda é essa criança, a gente ainda tem os mesmos sonhos, a gente ainda se alegra com as mesmas questões, a gente ainda pode se permitir ser curioso, ser criativo, ser interessado pelas coisas da vida. É quase como se a gente pudesse, se a gente se permitisse ainda sermos inocentes, mas não numa inocência que não conhece a vida, muito pelo contrário, a gente já andou bastante aí no caminho da vida, né? Espero que muito mais. Mas como que a gente pode ainda conservar, né, essa inocência infantil dentro de nós? Uma das maneiras que eu vejo isso é continuando em busca da nossa cura, né? Dos nossos sonhos, do que nos faz realmente feliz. Por quê? A vida adulta realmente ela é muito complexa e ela nos força, ela nos chama para essa desconexão da simplicidade da criança. Esse esquecimento de como a gente precisava de muito pouco para ser feliz. Via de regra, quando crianças, acho que o que mais nos fazia feliz, e quem tem filhos sabe disso, é a presença dos pais. Não diferentemente disso, a maior dor para a criança é também o afastamento dos pais. Quanto que a gente é ligado a essa história e esse casamento bem sucedido? Ou não, né? Independente da história que a gente teve. Quando a gente pensa na criança interior e nesse momento da infância, a gente pode levar as nossas preocupações, as pressões do dia a dia de uma maneira mais. Eu vou falar tranquila, mas o que eu quero dizer é o seguinte: é uma maneira mais orgânica. A criança sobreviveu, a nossa criança interior sobreviveu, cresceu, se expandiu, tomou corpo na vida, independente do que aconteceu com ela. Hoje a gente está aqui e pode sim olhar para essa história e continuar explorando o mundo, nos expressando no mundo, sem medo, que aí sim a gente usa a nossa parte de adultos que somos. Para entender que hoje a gente tem poder de escolhas na mão, a gente tem possibilidades de atuação no mundo muito diferentes de quando a gente é criança. E quando eu falo que a criança interior, ela existe e vive dentro de nós, é porque, via de regra, a gente acessa essa criança interior em muitos momentos, principalmente nos momentos onde a gente é testado, onde a gente é colocado em conflito, onde a gente tem que defender as nossas ideias, onde a gente é abandonado num relacionamento afetivo. A criança interior permanece nas nossas atitudes, nos nossos atos, com as mesmas necessidades. Então, se quando criança eu esperava ser vista
enquanto eu não olhar para isso, eu não curar isso como adulto, eu também vou ter essa mesma necessidade, né? Quando a gente se conecta com a nossa criança interior, a gente é capaz de encontrar a alegria genuína de muitas coisas que nos faziam felizes e que a gente esqueceu, que a gente colocou a pressão da vida adulta na frente disso. A gente pode recuperar a nossa criatividade, a nossa liberdade de fazer, de arriscar. Muitos adultos olham hoje para os desafios da vida adulta e simplesmente paralisam, não se sentem tendo força para ir além, para ultrapassar essas questões e esses desafios que a vida adulta imprime em todos nós. Mas se a gente se reconecta e lembra que quando crianças a gente mal pensava nisso, a gente se jogava, a gente corria riscos, a gente quebrava o pé, quebrava a perna e ia embora, talvez a gente consiga então ultrapassar também na vida adulta algo muito importante que a gente está vivenciando. Então, quando eu falo que a criança interior ela está viva dentro de nós e vai permanecer, é como se fosse essa chama, essa lembrança viva de que mesmo que a gente tenha crescido, mesmo que a gente tenha adultecido, mesmo que a infância em si não tenha sido apenas momentos fáceis e momentos alegremente marcantes, hoje, como adulto, a gente pode se conectar ao que ela traz de mais puro e de mais essencial para o nosso ser. A gente pode trazer a ingenuidade e não no sentido pejorativo que a gente tende a usar essa palavra, mas a gente pode usar a nossa ingenuidade, a nossa genuidade como pessoas quando a gente lembra que a gente foi criança. E também aqui eu falo para vocês mais uma questão, né? Se hoje temos 40 anos, 30, 40 anos, é a minha faixa etária, né? Tenho 42 anos. Será que daqui 40, quando eu tiver 82 anos, eu também não vou olhar para mim como eu sou hoje, com esse saudosismo dessa fase, como se eu fosse hoje também uma criança? Vocês já pararam para pensar nisso? Que a gente é uma criança a vida toda, porque a gente nunca sabe quanto tempo a gente vai viver. Mas se me for permitido pelo universo, pela força maior que me deixa aqui, viver mais 42 anos, eu vou ter 84 anos, é a idade da minha avó, por exemplo. Será que quando ela olha para mim, ela me vê com 42 anos ou me vê como uma criança que ela cuidou? Será que a gente consegue ver os nossos filhos como adultos tão facilmente quando eles crescem? Eu ainda não passei por isso, mas com certeza nós somos eternamente essa criança que a gente foi lá na nossa primeira infância, do 0 aos 7 anos. A gente pode se conectar nisso na nossa potência. Mas óbvio que se a gente se conecta às dores apenas e não cura, não acolhe, não olha para isso hoje como adultos, pensando, realmente, você, Aline, criança, não tinha o repertório de hoje, não tinha ajuda de hoje, não tinha a consciência que você tem hoje. Por isso você encarou desse jeito, por isso você entendeu desse jeito. Obviamente, isso é um processo terapêutico, isso é um processo de muito autodesenvolvimento, e esse também é meu convite para você sobre esse tema aqui da criança interior. Se você quer trabalhar isso, se você acha que chegou o momento de ultrapassar algumas barreiras em relação ao que aconteceu na sua infância, vem para os meus atendimentos em constelação familiar. Eu tenho também o atendimento de acompanhamento sistêmico, que é uma sessão de constelação onde a gente lida com um tema e volta aí para mais 2, 3 sessões para a gente destrinchar, para a gente evoluir nesse tema. Então eu deixo aí o convite com vocês. Nos vemos na próxima, deixe seu comentário aqui, manda lá no @Vida Sistêmica também a sua pergunta, o seu comentário para a gente continuar conversando, tá certo? Um beijo e até a próxima.